Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. E o programa é Memórias Yelbe, Cristo para Todos. E hoje vamos ter o grande prazer de encaminhar a igreja para conhecer melhor um grande mestre da nossa igreja, pastor Dr. Rudi Zimmer. Rudi Zimmer, e eu vou tomar a liberdade em falar só o nome, né? Rudi Zimmer nasceu em 1948 e ele é filho de Albano Zimmer. E aí começam as primeiras coisas. Albano Zimmer foi o professor paroquial por 27 anos na região de linha 15, na Grande Santa Rosa, onde nos seus bancos escolares teve um aluno chamado de Rudi Zimmer, que era seu filho. Então, em outras palavras, Rudi Zimmer começou a sua caminhada por este mundo nas escolas com o seu próprio pai. E o professor Zimmer ficou lá por 27 anos. Rudi Zimmer também, mais adiante, se formou no seminário, em 71, Seminário Concórdia. Teve 2 anos de bolsa especial nos Estados Unidos, onde completou e fez o seu doutorado, que terminou em 1977. Rudi Zimmer era casado com Úrsula Mielke, que veio a falecer em 1992 e com a qual teve os filhos Karl Rudi, Magda Dorothea e Ralph. E, posteriormente, em abril de 94, casou-se com Josete Maria, com quem teve a filha Sabrina. Atualmente, Rudi Zimmer reside em São Paulo, próximo ao grande centro do nosso país. Então, Dr. Zimmer, amigo Rudi Zimmer, como foi aquela primeira decisão em sua família, lá em linha 15, para que o menino Rudi viesse ao seminário? E como foi esta vinda? Com o senhor, a palavra. Obrigado. Saudações a todos. Acontece que o pai, ele foi professor numa congregação, numa escola luterana, na linha 15 de novembro, na paróquia, onde o pastor era o pastor Friedrich Otten, né? E havia 5 ou 6 escolas naquela paróquia, e então sempre tudo girava em torno da nossa fé, né? Ensinamento da nossa doutrina, do nosso ensinamento bíblico e catecismo e Bíblia, todos os dias de manhã, a primeira coisa na escola. E então, quando eu entrei lá e comecei a estudar, eu fiquei inspirado com o pai, e então eu comecei a pensar em ser também um professor, que nem o pai, um professor de uma escola luterana. Mas, na medida que eu fui avançando um pouquinho na idade, que eu comecei lá aos 7 anos de idade, né? Mas depois, aos 10, 11, 12 anos, já tinha um irmão, o Hernani Martinho Zimmer, que estava estudando no Seminário Concórdia para ser pastor. E ele só vinha em casa nas férias de verão, porque era muito longe de Santa Rosa a Porto Alegre, então, e problema de dinheiro, ter dinheiro para ir viajar para lá e para cá. Então, eu fui inspirado pelo meu irmão, Hernani Martinho, que agora é pastor aposentado lá no Espírito Santo. Fui muito inspirado e motivado a não ser professor, mas ser pastor. Então, quando eu terminei
o primário, o ensino primário do meu pai, lá em linha 15 de novembro, eu fui a Santa Rosa, na cidade, no Colégio Concórdia, onde eu estudei, fiz o ginásio por 4 anos, e depois do ginásio, aí eu fui a Porto Alegre para fazer o colegial, lá no Seminário Concórdia, porque havia tanto o colégio, o colegial, como também a teologia. Então, eu já fui lá para Porto Alegre fazer o curso colegial, e depois entrei na teologia lá pelo ano mais ou menos 67, por aí, porque eram acho que 5 anos, o estudo 67, 68, 69, 70, 71, eram 5 anos na época os estudos teológicos. Então, eu me formei em 71, quer dizer, foi a motivação pelo meu irmão Hernani, pastor Hernani, né? É interessante isso que o senhor falou, porque a grande maioria dos estudantes chegavam com seus 11, 12 anos de idade, eles vinham sem o ginásio. Que bom que já naquela época Santa Rosa tinha um Sim, ginásio que formava as pessoas. Assim, quando o senhor veio para o seminário, acabou vindo já para o primeiro, que seria o primeiro clássico. isso, Isso foi já um grande avanço, né? Também uma razão pela qual o Colégio Concórdia aqui de Porto Alegre manteve um internato, foi isso, exatamente para as pessoas do interior também poderem fazer ali o ginásio e virem eventualmente ao seminário. sim. Agora, já no seminário, teve alguma matéria ou algum professor que, digamos, que mais se recorda, ou que mais marcou na sua vida, e que é importante como estudante e também que marcou a sua vida, a vida no seu trabalho na igreja? Tem Olha, alguma coisa, assim, um fato sim, marcante que o senhor poderia dizer? com certeza. É o seguinte, eu logo, não sei por quê, porque talvez a primeira língua que eu aprendi na minha vida foi alemão, né? Em casa você falava só alemão, né? Aí depois, no primário, já comecei a aprender português e depois, claro, melhorar cada vez mais no ginásio e colegial, mas a minha paixão virou línguas, né? Então, no seminário, eu logo grego, né, latim e grego com professores nessa área, especialmente o professor Donaldo Schiller na área de grego, né, e latim. E depois, quando começou hebraico, apaixonado por hebraico, e aí era o professor Kunstmann, né? Eu acho que era seu pai, né? Certamente, certamente. Então, eu fiquei apaixonado pelo hebraico, né? E aí, então, nessa área de línguas, eu realmente me aprofundei, fui, inclusive isso foi reconhecido pela faculdade, porque depois que eu comecei a estudar teologia, um ano depois, eu também fiz vestibular na FAPA, na Faculdade Porto Alegrense, e passei em letras, inclusive lá uma das línguas que tinha que fazer exame no vestibular era uma língua latim ou grego. Eu fiz em grego, imagina. Acho que era o único na vida lá que usou o grego para fazer o vestibular. E então entrei na FAPA, e como eu entrei um ano depois de teologia, quando eu estava chegando para estagiar, fazer o estágio em teologia, eu estava ainda na FAPA. Aí, o que a faculdade fez lá em Porto Alegre, a faculdade do Seminário Concórdia? Em vez de eles me colocar como estagiário numa congregação, me colocaram no Colégio Concórdia, lá em São Leopoldo, já para dar aula de grego, latim e alemão. Então, eu já me aprofundei nas línguas, dando aula, fazendo estágio. E quando eu me formei, em teologia, em 71, faltava um ano para eu terminar letras. Aí eu pedi para a faculdade, por favor, me deixem, não me dão um chamado ainda pastoral, porque eu preciso terminar letras. Tá bom. Eles aceitaram, mas uma semana depois me chamaram e disseram: escuta, nós
conversamos e perguntamos se você poderia, então, em vez de não fazer nada, já ser professor de hebraico, grego e latim lá no seminário. Então, eu já comecei a dar aula de hebraico e latim e tal, lá no Seminário Concórdia por um ano, né? Mas aí, quando eu terminei aquele um ano, aí eles me pediram para eu ficar mais um ano, mesmo que eu já tinha formado na FAPA, né? E aí, tinha uma comissão de bolsas, eles se reuniram e me deram bolsa para eu ir para os Estados Unidos para fazer mestrado. E 2 anos depois, isso seria, então, 74, né? Aí, quando eu fui para lá, tinha havido aquela grande crise no seminário de St. Louis, lembra? Aquele Seminex, né? Que surgiu lá, inclusive a maioria dos seminaristas saiu, também dos professores. Quando eu cheguei lá, só tinha 100 e poucos alunos, e sempre tinha quase 1.000 alunos, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a logo me dedicar ao hebraico, né? Quer dizer, o que é Antigo Testamento, que eu queria fazer justamente o mestrado em Antigo Testamento. E depois de alguns meses, teve um evento festivo lá no seminário, daquele grupo novo dos professores e os alunos que estavam lá. E então os professores, tinha um grupo de professores me chamou e perguntou: escuta, você já não quer ficar direto aqui, em vez de um ano para fazer o mestrado, já ficar para fazer o doutorado? Aí eu digo: mas como? Eu não posso, eu tenho só uma bolsa de um ano, se eu não tenho dinheiro, não tenho como pagar isso. Aí ele disse: não, nós vamos pagar para você. Nós vamos arrumar uma bolsa para você, você já fica aqui direto. Aí eu escrevi para a Yale, né, para o presidente, perguntando se eu poderia ficar. Aí eu recebi autorização para ficar, então, em vez de fazer só mestrado, eu já fiz o doutorado direto lá, fiquei 3 anos, quase 3 anos lá, e então já consegui fazer o doutorado de uma vez. Essa, essa época, eu não juntei bem as datas. Quando o senhor fez doutorado, o senhor já estava casado? Só essa Sim, pergunta. eu Ah, já casei, estava casado. eu casei com a Úrsula Dorothea Milk, né? Que era filha de um pastor da igreja de confissão luterana, mas um alemão, vindo da Alemanha, mas ele não estava mais ativo porque ele estava muito doente. Então, nós casamos em 72, e quando nós fomos para lá, ela já estava grávida em 7 meses. Aí, quando chegamos lá, 3 meses depois, nasceu o nosso primeiro filho lá, o Karl Rudolf Zimmer. Então, então, então o Carl é americano também. Sim, ele nasceu lá nos Estados Unidos, depois, inclusive, quando eu estava quase terminando o doutorado, faltavam uns 3, 4 meses, a Úrsula já estava grávida outra vez. Aí a médica que cuidava dela disse: olha, você vai precisar voltar antes para o Brasil, porque depois, se ele se formar daqui 3 meses, você vai estar dando à luz, ou vai ter recém dado à luz. Não é bom para uma criancinha viajar desse jeito, nem uma mulher grávida assim para dar à luz. Aí ela foi 3 meses, 3, 4 meses antes, já voltou para o Brasil, né? E aí eu só conheci minha filha, a Magda Dorothea, 3 meses depois que já tinha nascido Tá, no Brasil, mas quando eu olha, voltei. professor, é bem interessante duas coisas que eu queria comentar para a gente ir avançando. É assim, ó, eu me lembro do meu pai falar que ele, de certa forma, chegando ao final da carreira dele, e quando ele vinha, ele conversava sempre conosco sobre os alunos, etc. E ele sempre dizia, com toda a clareza, que ele estava assim muito feliz porque havia duas pessoas assim muito interessadas em hebraico, né? E uma era o amigo e o outro era o pastor Assir, o professor Sim, sim, Assir, né? era nós dois. Ele Então, foi, inclusive, um ano antes para os Estados Unidos fazer mestrado e voltou depois, eu fui. mas eu digo que interessante como a gente sentia nele até vou dizer um alívio, porque hebraico
Eu não cheguei a pegar hebraico, eu cheguei a estudar um ano e ali naquele ano eu só tive o grego. Aliás, com o Aham. professor Dr. Rupp, eu só lamentei que eu não passei no grego nem no latim naquele um ano. Mas eu acho que foi um dos melhores professores que eu já tive na minha vida. Então Ah, a é culpa não verdade. foi dele, a culpa foi minha mesmo. É. Mas eu senti o seu amor pela academia. E quando o senhor falou lá de linha 15, foi quem lhe inspirou a vir para o seminário. Eu acho que foi mais o ministério pastoral do que realmente a academia ou a vida acadêmica. É. Como o senhor sentiu essa mudança na sua vida para ser o que o senhor acabou sendo? O senhor foi um expert em idiomas, porque depois vamos falar em Sociedade Bíblica do Brasil, né? Sim. Então, o senhor nunca mais abandonou, o senhor continuou se aprofundando nesses conhecimentos. Como foi deve ter havido um clique na sua vida, ou foi assim suave, essa transformação? É o seguinte, quando eu estava terminando o doutorado nos Estados Unidos, eles me mandaram um chamado ou um comissionamento lá do seminário para eu ser pastor numa congregação perto do Seminário Concórdia, em Porto Alegre. Eu não lembro exatamente qual era a congregação, porque eles já queriam me aproveitar para ser em parte professor no seminário e em parte pastor na congregação. Mas eu pensei, não, eu preciso primeiramente ter uma experiência real de ministério pastoral. Então, eu não aceitei aquela designação, aquele comissionamento ou chamado, e aí, quando eu voltei, aí eu recebi o chamado de Mandaguari, no Paraná, para eu ser realmente pastor unicamente, e não já ser professor ao mesmo tempo. Então, isso foi muito importante. Eu fui lá e fiquei quase, quer dizer, não fiquei muito tempo, porque eu fui lá em 77, lá mais ou menos em junho, julho, agosto, setembro, coisa assim, e já em 79 eu recebi chamado para vir ao Seminário Concórdia como professor de homilética e hebraico, né? Então, eu pelo menos tive uma experiência de quase 3 anos de ministério exclusivo, não ser professor ao mesmo tempo. E isso, para mim, foi fantástico. Até hoje, eu tenho grandes lembranças de Mandaguari, porque era uma paróquia de 5 congregações que eu atendia, assim, diretamente, né? Inclusive, nesse período, ela cresceu, foi, assim, uma coisa muito bonita, e, para mim, foi inspirador, em termos de ser, depois, professor, para formar pastores realmente dedicados ao ministério pastoral. Então, aí eu fui para o seminário, em 80, comecei 80, 81, 82, né? E interessante, em 81 já me botaram de vice-diretor do Seminário Concórdia. E em 82, como eu era muito bom em inglês, né? Então houve uma reunião na Inglaterra das igrejas luteranas, e então o seminário me indicou para eu ir lá. E aí eu fui lá para aquela reunião na Inglaterra, e quando eu voltei, eu fiquei surpreso. Eu tinha sido escolhido como diretor do Instituto Concórdia de São Paulo. Aí a minha esposa, Úrsula, me falou o seguinte, que um dia depois que eu viajei para a Inglaterra, apareceu debaixo da porta da nossa casa um envelope. E ela olhou o que estava escrito ali. Dizia assim, olha, Rudy, você foi indicado para concorrer a ser diretor do Instituto Concórdia de São Paulo. Se você concordar, não precisa responder. E como é que eu ia responder? Eu nem sabia. Naquela época não tinha celular, a gente não conseguia se comunicar. A Úrsula nem pôde me informar lá na Inglaterra que eu tinha sido indicado. E quando eu voltei, eu já tinha sido eleito. É bonito. Até o nosso amigo técnico aqui, o Rodrigo Bloch, até ele abriu um pequeno sorriso aqui, porque realmente na igreja
tem situações que a gente nem imagina, É mas verdade. que muitas vezes são os caminhos de Deus que Sim, não estão previstos serem desse jeito, e Ele mesmo dá um novo caminho, e é, isso a gente tem que agradecer a Deus e quando a gente entende isso e aceita, e mesmo que às vezes a pessoa tem que se esforçar um pouco mais para isso, né? sim. Então, que coisa boa essa sua experiência em Mandaguari. Eu estava acompanhando assim no pensamento, eu me lembrei que foram praticamente 2 anos. É, E essa experiência era importante para o senhor, porque claro, quando o senhor ia fundamental. ter alunos depois, o senhor ia ter que dar o hebraico para aqueles que também depois iam atender congregações. Quer dizer, Exatamente. era importante isso, muito É, importante. Mas agora, o seu conhecimento, o seu esforço, as suas habilidades aproveitadas pela igreja, também reconhecidos, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, fez com que, e na Inglaterra, como o senhor mesmo já citou, fez com que o amigo caísse, não vamos dizer que caísse, o caminho de Deus acabou lhe levando para atuar na sociedade bíblica. Primeiro de uma isso, forma mais singela, mas e depois uma forma assim integral, temos que dizer. é verdade. E ali, usando tanto as suas capacidades, como também, e eu lembro isso sempre, também como representante da nossa igreja, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, dentro de uma sociedade bíblica tão bem organizada, não só no Brasil, mas também reconhecida no mundo todo como uma organização assim modelar para levar a Bíblia às pessoas. É, Então, vamos dar o primeiro enfoque sobre a Sociedade Bíblica do Brasil. tá. Não, inclusive, só uma coisinha antes. Inclusive, lá pelos anos 90, eu fui indicado para ser diretor do Seminário Concórdia de Fort Wayne, nos Estados Unidos. Aí eu analisei, eu neguei, eu disse, não, eu sou brasileiro, eu me formei para servir a igreja brasileira e não de outro país, então eu não aceitei a indicação de ser diretor, de ser um candidato a diretor do Fort Wayne, lá dos Estados Unidos. Bom, aí o que aconteceu? Lá no final da década de 90, inclusive, eu fiquei surpreso porque a Sociedade Bíblica estava procurando alguém para coordenar a área de tradução, né? E revisão de Bíblias. Então, sabe, quem me indicou foi o Guedrat, o presidente Guedrat me indicou para a Sociedade Bíblica do Brasil. Aí, como eu tinha um sabático de 1 ano, eu fui para os Estados, voltei para os Estados Unidos já com minha família, minha esposa e os 3 filhos, em 90 para 91, e então eu já lá comecei a um pouquinho a trabalhar, mesmo à distância, já ajudando na revisão e tradução de Bíblias. E daí, quando eu voltei, eu comecei no começo, de tempo parcial, né? Não integral, de 91 a 94, né? Cuidando especificamente, coordenando a comissão de tradução e revisão da Bíblia. E aí, aos poucos, inclusive, o Dr. Wilson Scholz também foi integrado nesse grupo, porque nós revisamos a nova a chamada Bíblia na linguagem de hoje, aí virou nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Quer dizer, isso foi feito naquela época, né? E tínhamos 5, 6 membros da comissão de tradução que fez isso aí. E então, nesse mesmo período, foi construído a gráfica, foi preparada a gráfica da Bíblia. E então, em 94, 95, eu fui colocado como secretário de tradução e publicações da Sociedade Bíblica do Brasil, né?
Então, eu coordenava toda essa área de revisões e tradução da Bíblia, como também a área de preparação dos textos para serem impressos lá na gráfica da Bíblia. E aí a coisa realmente explodiu em termos de distribuição da Bíblia e a produção de Bíblias no Brasil, que a Sociedade Bíblica do Brasil, aí para frente, aos poucos se tornou a maior sociedade bíblica do mundo, em termos de produção e distribuição de Bíblias. E não só nisso, mas também começou a produzir Bíblias para outros países, especialmente América Latina, né? Em espanhol, mas também, também para a África, vários países da África, nós também começamos a produzir Bíblias para a África, né? Então, foi assim, uma revolução na área bíblica no Brasil, né? Muito interessante, porque eu também tenho lembrança desse crescimento da sociedade bíblica em variedades de Bíblias, né? É verdade. E também folhetagem, começou também a pequenos as seleções, né? As seleções aqui, ó. Pequenos folhetos, né? As seleções começaram bíblicas, a ser assim direcionados para várias categorias de pessoas, em termos de níveis de escolaridade, em sexo, né? Coisa mais para a senhora, para jovens, etc. Então, isso também foi uma grande evolução, né? Isso. Dr. Ruth. Agora, nós estamos assim interessados também, e nós poderíamos ir agora por 1 hora, mas nós estamos assim um pouco restritos, né? É verdade, puxa. Claro, mas nós precisamos abordar, por exemplo, queira ou não queira, o senhor foi, na época, eu posso até abrir meu voto, eu não votei, mas o senhor era meu candidato também a presidente, eu estava ali, eu digo, bom, está na época do Dr. Rude ser presidente. Deu certo, apesar que eu era já funcionário da igreja, mas mesmo assim eu posso agora dizer que eu tinha minhas preferências pessoais. Então, para mim até foi uma alegria. Eu gostaria que o senhor, então, falasse um pouco desse curto período, que não chegou bem a 2 anos, né? Da presidência da IELB. Sim. Bom, por favor. É que em 2018, como eu completei 70 anos de idade, então havia regra lá na Sociedade Bíblica que eu tinha que me aposentar, né? E então eu fui indicado a ser candidato à presidência. Mas como eu já tinha, desde 2015, 2016, a tal da leucemia linfóide crônica, né? E tinha que fazer exames de 3 em 3, 4 em 4 meses para ver como é que estão os meus leucócitos, porque os leucócitos normais são entre 3.500 a 10.500, né? Mas eles já estavam em 30 mil, 40 mil, 50 mil, às vezes até 70, 80 mil, mas nunca precisei de medicamento. Mas quando eu fui indicado para a presidência da IELB como candidato, eu entrei em contato com o hematologista, Dr. José Mauro Kuttner, que até hoje é meu hematologista, e perguntei, escuta, seria possível eu participar disso e talvez me candidatar, aceitar a candidatura? Aí ele disse, não tem problema, porque as coisas estão sob controle. E nunca precisei de medicamento, né? Era acompanhamento com exames de sangue, né? E então, eu, no fim, concordei, e então participei das eleições. E fiquei surpreso que eu fui eleito presidente. Então, foi uma grande honra de servir a IELB como presidente da igreja, né? E realmente foi, assim, especial, porque ser pastor outra vez, coordenar pastores, lidar com pastores, ter
ter encontros assim, uma série de encontros com pastores, aconselhando-os em sua vida pastoral, como também aí sair e fazer pregações em festividades especiais, palestras, estudos. Isso tudo foi assim uma grande, digamos, experiência pessoal, de modo assim, sabe, deslumbrante, realmente assim, grande prazer em participar disso, né? Mas aí aconteceu aquela coisa horrível, né? Foi no começo de 2019, né? Inclusive tenho aqui o comprovante, né? O comprovante que mostra os leucócitos de repente foram para 206.490. Imagina, o normal era no máximo 10.300, foi para 206.400 e pouco. Aí eu fui direto ver com os linfócitos que combatem os leucócitos, o normal máximo é 2.900, foram para 169 mil também. Aí eu fui logo consultar o meu hematologista e ele disse: olha, infelizmente você precisa ficar trancado em casa, perto do hospital, porque isso aqui é perigosíssimo. Eu preciso lhe fazer um tratamento digamos assim, com medicamento, para ver se nós conseguimos, digamos assim, controlar ou baixar esses leucócitos. E então, diante dessa situação apavorante, eu pensei, não, se eu vou ter que ficar controlado, não vou poder mais, talvez, nem estar em reuniões da diretoria nacional, nem participar, nem coordenar trabalhos, etc., eu vou prejudicar o trabalho da igreja, e então eu, infelizmente, renunciei, e então comecei um tratamento sério, inclusive é um medicamento que não é fabricado no Brasil, chama-se Imbruvica, ou Ibrutinib, né? Então, ele me prescreveu 3 comprimidos para tomar 15 minutos depois do café da manhã, e aí eu comecei a tomar insistentemente, mas no começo a coisa ficou pior, porque, veja, eu tenho aqui também a sequência das datas. Então, por exemplo, em, em 26 de 7, quer dizer, de julho, tinha passado para 215 mil os leucócitos. Mas em 21 de 9, setembro de 2019, foi para 434 mil leucócitos. Quer dizer, uma coisa louca, né? Aí eu pensei que eu nem vou viver, nem vou viver mais, mas depois, já em outubro, 5 de outubro, já tinha baixado para 283, e aos poucos foi baixando, baixando. Hoje, graças a Deus, inclusive depois de 5, 6, 7 meses, eu tive uma série de feridinhas ao redor das unhas, porque esse ibrutinib causou isso. Aí ele baixou para 1 comprimido. E ele mesmo ficou preocupado se isso ainda ia me ajudar. Mas, graças a Deus, continuou baixando, baixando. Agora estou em torno de 20 mil leucócitos. Então, esses 2, 3 anos parados aqui, perto do hospital, fazendo quase exames todo mês, cada 2 meses, e agora estou mais tranquilo, a leucemia está sob controle de modo geral, né? Pastor, Dr. Rudi Zimmer, poxa, que bonito, que bom, que excelente para a igreja poder conversar assim tranquilamente com o senhor, mesmo que a gente tenha estabelecido alguns tópicos em razão de se conhecer um pouco da sua biografia, mas nós, nesse momento, eu aproveito essa possibilidade da Rádio CPT, com esse programa Memórias Yelb, ter entrevistado você no programa Os Presidentes Yelb, né? E agradecer a sua disposição, a sua boa vontade,
a sua simpatia também, a sua sinceridade, porque a gente já estou um pouquinho mais que uma década no Instituto Histórico, então a gente já conhece um pouco, bastante da história da igreja e aquelas histórias paralelas também. E eu tenho certeza que os seus depoimentos hoje também talvez vieram esclarecer uma ou outra dúvida que talvez bons luteranos tinham em seus corações, e para isso existem esses programas. Então, eu tomo a liberdade em fazer como fazem os repórteres, né? Apesar que eu não tenho nenhuma formação nesse sentido, e lhe dar 1 minuto para as suas despedidas. E, mais uma vez, eu digo, Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você, programa Memórias Yelb, Cristo para Todos. Com o senhor, a palavra final. Tá bom. Bom, eu agradeço muito esse encontro, essa conversa. Eu até queria mencionar que, além do que foi mencionado, né, eu ainda tive outras atividades na igreja. Eu tenho aqui uma lista de... minha nossa! Vamos ver, aqui são 6, mais 12, depois mais 14... atividades que eu fiz na igreja, né? Conselheiro de mordomia da Liga das Servas, membro do conselho diretor, membro da Comissão de Teologia e Relações Eclesiais, foi por muitos anos que eu fui da CTRE, da Comissão de Colóquio também, Comissão de Apelação, Conselho Administrativo da Hora Luterana, depois conferências em convenções regionais, convenções nacionais, e, enfim, muitas coisas que foram, assim, coisas que eu fiz com muito prazer, porque era no sentido de ajudar a igreja a crescer e se desenvolver de forma missionária para realmente crescer mais no Brasil, porque nós sabemos que a igreja luterana tem a verdadeira doutrina e ela precisa expandir, levar essa mensagem maravilhosa para as pessoas que estão aflitas e estão com problemas. E agora, justamente no meio dessa loucura que eu passei com a leucemia, eu tive o grande prazer de traduzir uma obra maravilhosa chamada Confessing the Gospel, que veio dos Estados Unidos para minhas mãos e foi traduzida e agora já acabou de ser publicada pela Concórdia e vai ser lançada na Convenção Nacional, Confessando o Evangelho. E eu, quando recebi, fiquei surpreso. Por que eu recebi esse presente lá dos Estados Unidos? Quando eu fui ver um coautor. Eu sou um dos coautores, o Dr. Nestor Beck, o Dr. Martim Bart e eu somos 3 brasileiros que participaram da composição dessa obra. E agora ela acaba de ser lançada e vai ser, aliás, ela vai ser lançada na Convenção Nacional. Ela vai ser uma grande ajuda para os pastores, para a formação de pastores, porque é uma dogmática atualizada que sistematiza de forma maravilhosa o que a Bíblia ensina. Então, eu fico muito feliz e agradeço por essa oportunidade de ter sido entrevistado aqui. E então saúdo a todos os membros da igreja, pastores, enfim, todos os que eventualmente vão ver essa entrevista. Saúdo-os e desejo que Deus os abençoe ricamente em sua vida pessoal, familiar e congregacional. Que Deus abençoe a todos. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.